Primeiro nós queremos falar aqui quantos são os apóstolos apresentados na Bíblia. Quem são os apóstolos apresentados na Bíblia? Pode Cris, debate com inteligência. Pode Cris, debate com inteligência. Nos livros que a gente chama os 4 livros do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e o livro de Atos, a citação dos discípulos. Simão Pedro é um dos apóstolos que aparece nos 4 livros, em Mateus, Marcos, Lucas e o livro de Atos. Em Marcos 3, do versículo 16 a 19, a Bíblia cita Simão Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Filipe, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 2 a 4, fala dos seguintes discípulos. Você vê que são 4 livros, eles têm 4 visões do Novo Testamento, e lá são apresentados os discípulos da seguinte forma. Mateus 10, do versículo 2 até o versículo 4. Então nós temos a citação de Simão Pedro, André, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que é Judas de Tiago, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes. Então nós temos aí, e o apóstolo que entrou no lugar de Judas. Quem pode me dizer qual é o apóstolo que entrou no lugar de Judas? Hein? Matias, exatamente. Matias entrou no lugar de Judas. E aí a gente começa a ver o perfil dos apóstolos, os seus parentescos, as suas referências. E aí a gente acaba vendo a história dos mesmos, né? Então vamos lá, nós vamos falar sobre Simão. Simão, o seu nome principal é Simão e o seu sobrenome é Pedro. Simão Pedro, todos conhecem Simão Pedro, não é? A referência a ele está em Marcos 3, versículo 16. Diz aqui a palavra de Deus, em Marcos 3, versículo 16, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Então nós temos o nosso primeiro personagem, Pedro. Pedro, ele tinha parentes. Aonde está esse texto? Em João. Vamos lá, João capítulo 1, versículo 42. Parente de Pedro, nós estamos falando de Pedro. Ele é filho de Jonas. João 1,42, e diz: E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, o parente que a Bíblia apresenta para Simão, o famoso Pedro, é o seu pai, Jonas. Então, a Bíblia cita até a sogra de Pedro, mas sogra não é parente. Brincadeira. Sogra não é parente no sentido de que a sogra, ela não é sanguínea. Então é o que a Bíblia diz. A Bíblia também fala, em João 1,42, aqui, ele é, da onde é Pedro? De onde é Pedro, né? Ele é natural de Betsaida. Em Marcos 1,16 tem essa referência. Marcos 1, 16. Então, as referências dos parentes de Pedro é seu irmão André. Então diz assim: E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Então aqui já entra o próximo tópico de que a gente está fazendo um perfil, vendo um perfil de um discípulo, de um apóstolo de Jesus. Pedro não era somente filho de Jonas, não era somente irmão de André, era natural da cidade de Betsaida, e ele
era pescador. A profissão de Pedro era pescaria. Pedro era pescador. Lembre-se que Jesus disse para Pedro que ele seria pescador de homens. Olha só, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Não é? Vamos lá. Vou botar aqui a transmissão aqui para as pessoas saberem que a gente está tendo transmissão. Os livros atribuídos a Pedro, isto é, toda vamos dizer assim, o material que Pedro deixou, ele deixou os livros de 1ª e 2ª Pedro. E quem era Pedro, gente? Pedro era aquele camarada que ele era pau para toda obra. Ele é, na verdade, Petrus. Lembra que eu ensinei? Que Pedro não é Petra. Petra é Jesus. Pedro é Petrus. O que é Petrus? Cascalho. Pedaço de uma rocha maior. Isso que significa a palavra Pedro, né? Então Pedro foi um discípulo escolhido por Jesus. Sua profissão era pescador, como já disse. A educação de Pedro era limitada. Pedro não tinha conhecimento teológico, gente. Pedro não tinha estudos. Pedro era um homem extremamente simples e um homem extremamente grosso. Sabe aqueles caras que são grossos? Era o Pedro. O Pedro era um cara grosso e grosseiro. Ele tanto não falava muito bem, como também não escrevia, né? Provavelmente ele sabia o básico do grego para conversar com as pessoas por causa da sua profissão, né? E o grego era utilizado muito naquela época, principalmente na cidade de Decápolis. Pedro, para a Igreja Católica, ele é considerado o primeiro Papa. A Igreja Católica entende que Pedro, né, é a pedra onde a igreja seria edificada. E nós já explicamos na nossa mensagem, que está lá no meu canal do Podcast, a mensagem A Pedra, né? A explicação de que o texto bíblico diz: Pedro, tu és Petrus, sob esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica acredita piamente que Pedro é o primeiro Papa e é a pedra onde a igreja está firmada. E, na verdade, a igreja do Senhor está firmada não numa pedra, num Pedro, mas está firmada na rocha que é Jesus. Não é? Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, que em aramaico seria Kefa, significa rocha, pedra ou cascalho. Não é? O significado desse título refere ao fato que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com um temperamento inconstante. Pedro tinha um temperamento inconstante. Lembra que eu falei que Pedro era um filho desencapado? Então, Pedro era filho desencapado. Ele ficava nervoso por tudo, tanto é que ele soltou os cachorros lá e cortou a orelha do homem lá. Na verdade, não queria cortar a orelha, ele queria cortar a cabeça do camarada. A personalidade do apóstolo Pedro, considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta, mas também um homem muito impulsivo. Quem fala muito, é muito comunicativo, erra muito. Então eu erro muito porque eu falo muito. Então, o apóstolo Pedro foi escolhido por Jesus. O evangelho de João relata o primeiro contato entre Jesus e João, o seu apóstolo, juntamente com seu irmão André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor da Galileia. Pedro e André continuaram com a pescaria durante um tempo, até que receberam o convite de Jesus. Venham comigo que eu vos farei pescadores de homens. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado e também era um dos 3 que estavam mais perto do Senhor, né? Se você vê em Marcos 5,37, você vai ver em Marcos 9, versículo 2, Marcos 14, versículo 33. E agora vamos falar sobre o apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. Vamos pensar em situações que ocorreram do apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. Ele teve uma participação muito ativa no ministério de Jesus. Pedro, ele participou muito do ministério de Jesus. Ele era aquele cara que, como eu falei no início da nossa aula, era pau para toda obra, não é? O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa, significante. Ele foi um dos primeiros discípulos chamado, ele estava entre os 3 mais próximos de Jesus, agiu como porta-voz de Jesus, dos 12 em algumas ocasiões. Nós vemos aí em Mateus 15,15,
né? Nós vemos ali em Mateus 18, 21, em Marcos 1, 36, em Marcos 8, 29, todos esses versículos. Depois, se vocês reverem a aula, vocês podem seguir os textos. Pedro foi um discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Ele era aquele camarada, como eu falei para vocês, ele era o falastrão do grupo, né? Podemos dizer que meio ele era o Alexandre do grupo. Gosta de falar, gosta de participar, gosta de interagir, né? Então ele foi o discípulo que está ali no capítulo de Mateus, capítulo 14, versículo 28. Se és Jesus, deixe-me ir ter contigo. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus na transfiguração. Então você vê que momentos importantes do ministério de Jesus, Pedro esteve presente, esteve participante, esteve sendo testemunha ocular, não é? E Pedro foi um dos grandes líderes da igreja. Segundo a Igreja Católica, Pedro foi o líder da igreja. Mas, na verdade, eu acredito, pelos meus estudos, e alguns teólogos acreditam, que Tiago tenha sido o apóstolo, o chefe da igreja, né? O líder da igreja, né? Vamos lá. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender a Jesus, diante do anúncio da sua morte iminente no Calvário. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele falou uma coisa boa, ele foi proativo, ele respondeu rapidamente. Você que está entrando agora, coloca seu nome para mim ver quem é que você está chegando aí, quem é que está chegando aí. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus dada por ele. Na mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: Pedro, tu és Petrus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, se você quiser procurar a referência. Essa frase é alvo de diversos debates entre protestantes e católicos, até porque, como eu já falei, para a Igreja Católica, Pedro é o primeiro Papa. Então, o jogo de palavras envolve o significado do nome Pedro. O apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou para Pedro, ali em João 21, versículo 17. Numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais que havia deixado ali para segui-lo, e ouviu do Senhor a promessa de bênçãos do reino de Deus. O apóstolo Pedro também, olha como é que é rica a vida e a, vamos dizer assim, a história, né, de Pedro dentro do ministério de Jesus. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Juntamente com João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia de Jerusalém. Inicialmente, Pedro se recusou a deixar Jesus que lhe lavasse os pés, mas quando foi advertido sobre a importância da necessidade daquele ato, pediu até mesmo um banho. Quer dizer, o Pedro era assim, né? Jesus foi lavar o pé dele. Pedro sempre queria ser diferente, né? Pedro queria ser sempre o centro das atenções, né? Ele queria algo diferente. Jesus lavando o pé de todo mundo, e ele fala: não, Senhor, a mim só dá um banho. Isso não lava somente os pés, mas o corpo todo, né? Então ele é assim. O apóstolo Pedro foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, negou a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Na ocasião, que envolve a prisão e crucificação do Senhor, essa negação contrasta diretamente com o comportamento valente valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha do Malco. Lembra? O Malco que estava ali para prender a Jesus, né, junto com toda aquela equipe, né, para prender Jesus, né? Vocês vêm com espadas e varapaus, vocês vêm me prender, né? E aí a Bíblia diz que durante a prisão do Senhor, diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do Mestre, a Bíblia diz que Pedro arrependeu-se. Pedro arrependeu-se profundamente. Você pode ver essa referência em Mateus 26, versículo 34 até o 75, tem todo aquele contexto que Pedro se arrependeu. É provável que o apóstolo Pedro tenha testemunhado a crucificação, apesar dos evangelhos não mencionarem. Isso é muito interessante, não é? Não existe uma referência que coloca ou posiciona Pedro na crucificação. O único apóstolo que esteve, ou pelo menos que a Bíblia... Olha só, a gente tem que aprender uma coisa na teologia e na Bíblia. A gente não pode afirmar nada com certeza se não estiver
narrado na Bíblia. Então eu não posso dizer que Pedro com certeza esteve na crucificação. Judas teve remorso e Pedro teve o arrependimento. Arrependimento faz com que a pessoa volte atrás, arrependimento faz com que a pessoa deixe de fazer o que ela fazia antes e passe a ter um novo caminho. Judas não quis, Judas se achou pecador demais e achou que não tinha o direito de ter o perdão de Deus. Muitas pessoas estão hoje se suicidando, ou muitas pessoas hoje estão na igreja, ou não estão na igreja, ou não buscam o Senhor, ou não vão para os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus. Por quê? Porque acham-se impuros. Claro, todos nós somos impuros, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, sim, cada manhã. Então a gente tem que entender que Pedro se arrependeu, por isso que ele não suicidou-se como fez Judas, porque houve um arrependimento sincero. E Deus não rejeita um coração contrito, Deus não rejeita um coração arrependido pelos seus pecados. Todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Cada momento que eu lembro, eu paro, posso estar fazendo qualquer coisa, eu paro e faço, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque eu peco toda hora, essa é a verdade, né? Vamos prosseguir aqui, meus amados irmãos. Então Pedro se arrependeu amargamente. O ministério do apóstolo Pedro na igreja primitiva. Veja bem, Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado. E aí o que acontece com Jesus? Jesus sobe aos céus e passa a responsabilidade para Pedro. E ele foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Então, com a ausência de Jesus, a ausência, quando eu falo ausência em corpo, porque Jesus, depois que fez toda a sua missão, quem chegar aí, fala quem chegou. Na ausência de Jesus, o que ele faz? Pedro, faz a primeira pregação do Evangelho sem a presença corpórea de Jesus. E ele prega para quase 3.000 pessoas que se converteram naquela ocasião. No capítulo 2, versículo 14 do livro de Atos. Vou ver se eu consigo ler aqui. Esse é muito importante. Capítulo 2, versículo 14. Do livro de Atos dos Apóstolos. Então Pedro se levantou com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão, dizendo: Homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e prestai atenção em minhas palavras. Então Pedro começou a pregar e a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. Até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro aparece bastante e com bastante destaque. Durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém. Então, provavelmente, havia ali uma escala de líderes, né? O apóstolo Pedro foi um dos líderes e Tiago foi quem liderou o concílio ali em Atos 15. Esse eu sei até de cor. Foi quem liderou o concílio, está aqui, Atos 15, do 1 ao 21. Pedro foi quem fez a exposição da necessidade de escolha de um outro homem para o lugar deixado por Judas. E Matias foi o escolhido. Então Pedro tinha uma iniciativa, isso era muito bom, isso era uma qualidade de Pedro, ele não deixava as coisas acontecerem, ele tinha iniciativa. E durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma com que o passar da sua sombra os cobrisse. Isso é muito importante. As pessoas falam, né, da questão de que a sombra de Pedro curava. É esse texto que fala que quando as pessoas sabiam que Pedro ia passando, e aí eles ficavam para receber um pouco da sombra de Pedro, para que fossem curados. Foi o apóstolo Pedro quem disse essas palavras muito conhecidas por nós que estamos no mundo todo. Ele disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. Dentre esses milagres também destaca-se a ressurreição de Dorcas. Dorcas ressuscitou-se, foi ressuscitada por Jesus no capítulo 9, do versículo 36 até 41. O apóstolo Pedro também foi quem disciplinou os perversos e mentirosos Ananias e Safira. Lembra
Pedro foi lá e falou, está em Atos, capítulo 5, versículo 1 até o 11, conta a história do pecado de Ananias e Safira, que foram contra ali o que eles haviam se comprometido em ofertar o seu terreno, né, metade do seu terreno, e acabaram morrendo ali na igreja. Na época da forte perseguição em Jerusalém, após a morte de Estevão, o apóstolo Pedro também estendeu a sua atuação ministerial a outros lugares, Samaria, em decorrência da grande evangelização de Filipe. Ali nas cidades costeiras de Lídia, Jope, Sarona, é possível nesse período. Tiago já tinha, nesse período que Pedro saiu de Jerusalém para estar nestas cidades, Tiago assumiu a liderança da igreja de Jerusalém. Agora, vamos lembrar em uma das missões de Pedro, porque as pessoas acreditam que Pedro ficou em Roma, né? Pedro, por isso que eles acreditam que Pedro, primeiro papa. Na verdade, Pedro ele viajou muito. Em uma das suas viagens, ele foi até Cornélio, em Cesareia, né? Ele esteve também em Antioquia, né? Esse texto está ali em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, quando Paulo diz que Pedro esteve em Antioquia, né? Na verdade, esse relato encontramos a referência entre o conflito entre Paulo e Pedro. Isso aí aconteceu quando Pedro dá alguns sintomas de duas caras, né? Diz o seguinte: quando Pedro agiu dissimuladamente associando os cristãos e gentios, depois se afastando deles por temer a pressão do grupo da circuncisão que aceitava os gentios, desde que eles submetessem ao cerimonial da lei de Moisés. Quer dizer, ele estava com a galera, os gentios, o pessoal que era romano, o pessoal que era da própria cidade, né? Qual é o nome da cidade aqui? Cadê? Antioquia, os antióquicos. Pedro estava com a galera gentia, a galera que não era judia, a galera que não tinha circuncidado, mas tinha tido um encontro com Deus. E aí, quando chegam os judeus, chega a patota dele. O que ele fez? Ele vira, né, se afasta daqueles homens e passa a falar com os judeus. Aí o Paulo, né, dá uma bronca nele. Ué, rapaz, que história é essa? Você estava aqui com a galera aqui, você estava conversando com todo mundo, agora chegaram os judeus, agora tu tem duas caras, meu irmão? Agora tu tá deixando o pessoal aqui? O que houve? Você não estava aqui com a gente? Agora tá indo pros caras lá? Então, a gente vê aí esse problema. O comportamento do apóstolo Pedro acabou influenciando até mesmo Barnabé. Então, Paulo repreendeu publicamente pelo comportamento considerado por ele como hipocrisia. No entanto, essa situação foi resolvida completamente. E o apóstolo Paulo e Pedro tiveram seus acertos. Isso é muito importante, gente. Existem pessoas que acreditam que com essa, vamos dizer assim, hoje em dia se usa a expressão, essa treta, houve a treta entre Paulo e Pedro, eu já contei a história para vocês agora aqui, acreditam que Pedro e Paulo, eles não se falavam mais, né? Se fosse naquela época, seria: não convide para jantar, para mesmo jantar, Pedro e Paulo. Naquela época, o programa TV Fama da época, ok, Pedro e Paulo se estranharam. Não, Paulo se referiu a Pedro de forma muito graciosa, chamando Pedro de nosso amado irmão. Eles se acertaram, muito importante da gente se acertar uns com os outros, a gente pedir perdão, principalmente os líderes. Hoje em dia a gente vê muito líder, muito pastor brigando com pastor, muito líder brigando com líder, né? E isso é muito ruim, né? Isso é terrível. Dois pastores brigando, discutindo, debatendo. E isso pode... Perdão, Pedro se refere a Paulo como nosso amado irmão. Desculpa, é só trocar aqui. Então houve um acerto entre eles. Na Epístola aos Coríntios também somos informados de uma divisão que ali na igreja tinha. E ali na igreja dos Coríntios existiam divisões, e Pedro é citado neste capítulo, não é? Paulo fala: uns dizem que eu sou de Pedro e outros são de Apolo, e Paulo diz: eu sou de Cristo. Isso indica provavelmente que em algum momento esteve pessoalmente visitando aquela igreja. Isto é, existiam partidos, existiam facções, né? Não sei se eu posso usar essa palavra facções, mas tem pessoas que eram petristas, existem pessoas que eram apolistas, né? E Paulo fala: eu sou cristianista, né? Paulo dá uma lição. Agora, no final do seu ministério, agora nós vamos ao martírio. E veja bem, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não fala como exatamente ele morreu. Mas existe uma coisa chamada tradição histórica, tradição falada. Esta tradição, ela não serve para ser doutrina. Ela pode ser aceita como uma informação pseudamente histórica.
ela não é história real, genuína, comprovada com arqueologia, com carbono 14, ela não tem como comprovar. Eu não posso dizer é isso e ponto final. Mas o que a gente chama de tradição, a tradição católica, dá informações importantes sobre a morte de Pedro. Diz o seguinte: após 50 DC, não temos tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro. Considerando suas 2 epístolas, sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora da sua morte. Então Pedro, ele continua ativo, ele desde o início ele estava ativo no ministério de Jesus, ele ficou ativo durante todo o sofrimento de Jesus, ele ficou ativo na ressurreição de Jesus, ele foi lá ver o corpo de Jesus, ver que Jesus, na verdade, foi ver o corpo de Jesus, mas não encontrou. Ele participou piamente de todo o processo da ressurreição de Jesus, a volta de Jesus, o encontro com Jesus, recebeu orientações de Jesus, passou a pregar, ganhou quase 3.000 almas para Jesus, e se tornou um grande pregador, e no final da sua vida, ele teve um destino que a gente só pode tirar da tradição e não da Bíblia, porque a Bíblia não registra. Na verdade, outra coisa muito importante de se falar é que não há qualquer base bíblica para dizer que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma. Não há qualquer base bíblica, não tem como dizer isso. Nem há indícios que ele tenha sido líder da igreja na cidade por um período considerável. Ele foi um dos líderes, mas não podemos dizer que ele era o líder principal. A tradição afirma que tal coisa é bastante questionável, né? Apesar disso, é muito provável que ele tenha estado em Roma em algum momento próximo do final da sua vida e que tenha escrito suas 2 epístolas nesta cidade durante sua prisão, né? O apóstolo escreve dizendo estar na Babilônia. Em 1 Pedro 5,13, eu vou encontrar aqui para ler para vocês. Isso é um indício, nós não podemos afirmar, mas diz o seguinte, cadê 5,13? Diz o seguinte: por meio de Silvano, que tanto vos como eu consideramos, como fiel irmão, vos escrevi resumidamente, encorajando, testemunhando de novo que esta é a verdadeira graça de Deus, nela vos mantenhais. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, como também meu filho Marcos. Pedro ali se refere aonde ele está, ele não afirma que está em Roma, mas acreditamos que ele esteja em Roma, né? Porque ele apelida o local onde ele está como Babilônia. Por que ele diz isso? Porque Babilônia era um lugar de muitos deuses, era um lugar de muitas religiões. Então, ele talvez tenha dado essa informação, né? Acreditamos então que ele estaria em Roma no final da sua vida, né? Existe uma tradição muito antiga e uniforme dentro do cristianismo, até mesmo antecatolicismo 313, que o apóstolo Paulo teria sido martirizado em Roma por volta de 68 depois de Cristo, assim como foi Paulo por Tertuliano. Na verdade é o seguinte, assim como Paulo. Tertuliano, um escritor grego, defendeu tal informação e Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma informação que também está presente nos livros apócrifos. Orígenes foi um grande escritor que tem sido um auxílio para entender certos textos bíblicos. Lembre-se que eu falei para você que os livros que eu estava falando para você, que existem informações que não podem ser consideradas sagradas. A Bíblia sagrada, por isso tem esse nome, né? A Bíblia, os 66 livros que estão aqui, são sagrados para nós. A Bíblia aberta é Deus falando conosco, né? Agora, quando a gente se trata de livros apócrifos, são livros que podem ser utilizados dentro do contexto geográfico, dentro do contexto biográfico, pode ser utilizado para essas informações, mas não para doutrina. Não podemos tirar doutrina dos livros apócrifos, porque os livros apócrifos, gente, é um problema sério. Livro apócrifo tem anjo mentindo, livro apócrifo tem diabo pedindo perdão, livro apócrifo tem pessoas acendendo velas para conversar com os mortos ou conversar com os entes queridos que morreram. Livro apócrifo tem até mesmo Jesus matando passarinho na sua infância e ressuscitando como fosse uma brincadeira, né? Para eles, vou pegar aqui um boneco aqui, ó, para representar aqui, cadê? Vou pegar um boneco aqui, cadê? Aí Jesus pegava o passarinho, né? Pegava o passarinho, aí, clac, quebrava o pescoço do passarinho e
clac, ressuscitava o passarinho. Aí, vai, clac, quebrava o passarinho, clac. Segundo alguns pesquisadores dos livros apócrifos, Jesus ele não era fácil. Jesus havia matado vários professores quando era criança. Então, livros apócrifos, você não pode acreditar muito em livros apócrifos. Até porque muitas doutrinas católicas foram tiradas dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Então, várias doutrinas católicas foram tiradas dos livros apócrifos. Então, por exemplo, rezar pela alma da pessoa foi tirado dos livros apócrifos. A angelologia católica foi toda tirada dos livros apócrifos. Então, não são muito dignos de credibilidade. Então, voltando aqui, Pedro, então, foi martirizado de cabeça para baixo. A história, né, desse historiador chamado Orígenes teria sido o seguinte: Pedro, ao ser crucificado, no momento da crucificação, porque ele ia ser crucificado, da mesma forma que Jesus, né, igual a Jesus, numa cruz normal, dentro do contexto romano. Aí Pedro teria dito, isso não está na Bíblia, há um erro muito grande, muitas pessoas, eu já vi até pregador falar, porque a Bíblia diz que Pedro, quando ia ser crucificado, ele disse, eu não posso ser crucificado com o meu Senhor aí. Então a Bíblia diz que ele disse, eu não devo ser crucificado como o meu Senhor. E aí eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor aí. Ele teria pedido teria pedido ao Império Romano para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Então, não segundo a Bíblia, porque isso não está na Bíblia, mas segundo a tradição católica apostólica romana, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. O filho de Jonas, o irmão de André, pescador, natural de Betsaida, após a ressurreição de Jesus, entendeu a profecia a seu respeito sobre o que havia de glorificar a Deus com a sua morte. A história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, não se achando digno de morrer como seu Senhor. Paulo, o apóstolo, ao mesmo tempo, teve a morte menos martirizada, sendo degolado. Pedro foi o primeiro líder da igreja cristã. Para dar continuidade ao nosso estudo, né, nós vamos continuar e nós vamos falar do irmão de Pedro, chamado André, que significa valoroso. Então, se o seu nome é André, você é valoroso. Se você tem algum sobrinho, algum filho que tem o nome de André, fala com essa criança, fala com esse adulto, fala com essa pessoa, que o seu nome significa valoroso, o homem de valor. Aula que vem, nós vamos ver, talvez pela história, vamos dizer assim, curta de André. A história de André não é a história de Pedro. Você vê que a história de Pedro é tão ampla, a história de Pedro é tão complexa, que nós só conseguimos falar de Pedro, de todo o perfil de Pedro, momentos de Pedro, né? Todas as suas participações, né? Aqui. Quero agradecer você por ter ficado com a gente, quero agradecer você por ter ficado com essa aula. Um abraço para vocês, fiquem na paz, Jesus. Obrigado por vocês terem ficado na nossa aula, tá?